E no Brasil, a mortalidade, claro, é maior no serviço público devido ao subtratamento, ao subdiagnóstico, e o infarto com supra não reperfundido, ou seja, aquele paciente que teve infarto com supra que não foi tratado, não foi feita alteplase, não foi feita angioplastia consistente, ele é um marcador independente de mortalidade. Esse cara morre mais. E, infelizmente, hoje, a maior parte dos infartos com supra não são tratados adequadamente. O paciente chega com dor, ele fica com dor, ou ele não vai ao pronto atendimento, porque ele está com medo de Covid, o músculo morre, ao ter necrose do músculo, para de sentir dor, ele vai descobrir que teve infarto semanas, meses ou até anos depois. Tá? Lembrar que a síndrome sem supra, ela pode ser tanto uma angina instável, como aquele caso do Renato Sardinha, que é um quadro bem difícil de diagnosticar, que o paciente tem dor ou desconforto torácico, pode ou não ter alteração eletrocardiográfica, mas o marcador é negativo. Quando fala troponina negativa, até coça a mão para dar alta, né? Mas o cara tem dor e o cara pode ou não ter eletrocardiograma alterado. O mais fácil é o infarto. O infarto tem troponina positiva, né? Pode ter dor ou não, pode ter alteração compatível eletrocardiográfica ou não, mas tem um papel impresso escrito troponina D 2, tanto. Então, ele olha a troponina e se assusta. O que não pode, gente, é o paciente ter um supra e vocês só fazerem o diagnóstico 2 horas depois da admissão, quando chega o marcador troponina positiva. Tá? Isso é errado. Pela classificação universal do infarto, a maioria dos infartos são infartos do tipo 1, infarto espontâneo, causado, a isquemia é causada por erosão, fissura ou ruptura da placa. Existe também um infarto chamado infarto secundário, tipo 2, que é aquele paciente que tem uma isquemia causada por maior demanda de oxigênio. Por exemplo, paciente que tem anemia, sangrou, né, fez uma hemorragia digestiva alta, já tinha uma doença coronariana não grave, mas como caiu a oferta de oxigênio pela anemia, acabou gerando isquemia e necrose miocárdica, gerando um infarto. São os dois tipos mais comuns. O espontâneo é disparado, mais comum, mais de 80% a 90% dos casos, e o secundário, tipo 2, é raro e difícil de fazermos o diagnóstico. Geralmente é o especialista, cardiologista, que consegue definir isso. Aqui uma representação bem simples, temos o fluxo de sangue, né, temos a artéria. O trombo sobre a placa, ele é formado geralmente quando você tem uma síndrome sem supra, existe seja angina, seja infarto sem supra, você tem uma obstrução parcial do lúmen do vaso, geralmente com agregado de plaquetas, fibrinas, macrófagos, que são células espumosas, e essa obstrução parcial com um trombo friável pode ou não gerar alteração clínica. No infarto com supra, isso é magnificado, tem mais plaqueta, mais células, causando um entupimento, uma completa obstrução da artéria coronariana, gerando um trombo oclusivo e um infarto com supra do segmento ST. Diferente da placa estável, daquele paciente que cronicamente tem dor, mas a troponina é negativa. Nesse caso, existe uma capa fibrosa que protege e evita que o endotélio, o sangue, tenha contato com o núcleo lipídico. Nesta imagem, vocês conseguem entender por que o paciente recebe AS e clopidogrel. É para inibir essa agregação plaquetária e impedir que isso se perpetue. Vocês entendem? Por que eu quero dissolver o trombo? Por que eu faço heparina? Então, vejam nessa imagem que a gente consegue, com a fisiopatologia, entender o tratamento. Fatores de risco vocês já conhecem: diabetes, hipertensão, hereditariedade, tabagismo e fatores de risco com história familiar. Os padrões são os mais diversos: dor reto external irradiada para a região cervical, membro superior, dor epigástrica gera muita dúvida, dor nos 2 membros, dor apenas na mandíbula. Uma vez eu atendi, nunca me esqueço, um senhor que era banguelo e estava com dor na mandíbula. E ele falou pro netinho dele que ele estava com dor na mandíbula. Estava pitando aqui, meu neto. E o netinho pequeno de 8 anos falou assim: vovô, mas o senhor não pode ter dor aí, o senhor não tem dente, isso é banguelo. E era um cara que estava com síndrome aguda. Nunca me esqueci desse caso. Claro que era um paciente com diversos fatores de risco e com uma dor na mandíbula em aperto que o incomodava. A dor típica a gente já discutiu na outra aula.
lembrar de quais são os fatores desencadeantes e fatores de melhora. E existe a dor atípica, ou dor não coronariana. Mulher jovem, pessoa jovem, né? Dor empontada, reproduz quando eu aperto, duração menor que de alguns segundos, né? Muda quando eu mudo de posição e também pode ser ventilatório dependente. E outra coisa que é importante, é raro termos isquemia num paciente que tem uma dor que dura vários dias, faz uma semana que esse cara está com uma dor contínua. O músculo, quando morre, ele para de doer. Então, dor contínua geralmente não é isquêmica, exceto se for aquela dor intermitente. Dói um pouquinho quando eu faço força, eu paro, melhora. Então, isso aí não é uma dor contínua, é uma dor intermitente que lembra isquemia. Manifestações clínicas de pleurítica, uma dor aguda e localizada, geralmente não é síndrome coronariana aguda, tá? Fez nitrato e melhorou a dor, não posso, baseado apenas nisso, falar que é uma síndrome coronariana aguda. Por exemplo, espasmo esofágico também melhora com nitrato, tá? E o alívio da dispepsia, do sintoma gastrointestinal, com medicamentos específicos, também não garante que o paciente não tenha uma síndrome coronariana aguda. Vejam quão complexo é. Essa pergunta eu fiz na outra aula. Não existe exame físico típico de doença coronariana. Porém, temos que examinar o paciente em busca de fatores complicadores, complicações decorrentes de uma síndrome coronariana aguda. Eletro, raio-x e marcador é sempre essa sequência. O eletro, a gente já aprendeu que tem que ser feito em até 10 minutos de chegada, tem que ser avaliado pelo médico, assina e carimba o que você fez. Um eletro normal não descarta doença coronariana, como o caso que o Renato viu na outra aula, e sempre seriar, principalmente diante de uma nova dor torácica. Essa correlação anatômica e eletrocardiográfica, ela existe, não é sempre que ocorre, na maioria das vezes, sim. Geralmente, quando eu tenho um trombo ocluindo todo o vaso, eu tenho um suprapigmento ST. E geralmente, quando o trombo não é oclusivo, quando ainda tem lúmen para passar o sangue, geralmente ele é isquêmico, mas sem supra. Isso é o que ocorre na maioria das vezes, é nisso que a gente vai se basear. Então, baseado no eletrocardiograma, pessoal, a gente consegue separar os pacientes em infarto com supra ou síndrome sem supra, certo? No infarto com supra, o diagnóstico é através da elevação do segmento ST maior que 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas. Na síndrome sem supra, esse eletro pode ser normal, pode ter alteração transitória, infra de ST transitório, o ST pode estar completamente reduzido, ou, como já vimos em outros exemplos de eletro, essa onda T pode estar invertida com pelo menos 2 milímetros, geralmente nas derivações precordiais. Isso é um supradesnivelamento do segmento ST, talvez não isquêmico, mas é um critério de supra, tem pelo menos 2 milímetros, se a gente contar aqui, em relação à linha de base, a gente tem 1, 2, 3, pelo menos 3,5, 4 milímetros de elevação. Aqui um outro exemplo de supradesnivelamento do segmento ST, vejam que o ponto J está elevado em pelo menos 3 milímetros em AVL, em pelo menos 2 milímetros em V1, e bem mais do que 4 milímetros em V2, V3, V4 e V5. Tá? Isso é parede contínua, lembrar, D1 em AVL, D2, D3 e AVF, V1 e V2, V2, V3, V3, V4, V4, V5, V5 e V6. Isso é contiguidade. Não posso ter um supra em V2 e em V6, a coisa não bate, tem alguma coisa errada. Um supra de D2 e de V3, então não bate também. Então, contíguo é isso. São derivações que respeitam a anatomia coronariana. Raio de tórax sempre, justamente para isso, para fazer diagnósticos diferenciais. Marcador de necrose, ele faz o diagnóstico de infarto sem supra, mas a gente tem que lembrar que os marcadores de necrose no infarto com supra, eu queria que alguém respondesse, como é que está a troponina do paciente com infarto com supra? Quem que pode responder isso para mim? Normalmente está elevada, né, prof? Normalmente está elevado, exceto se o paciente chegar precocemente no pronto atendimento, a ponto de nem dar tempo de elevar, tá? Aí no caso seria uma hora antes, então, porque a troponina se eleva rápido, né? Então teria que ser muito rápido para não subir, não seria?
muito rápido. E a gente vê isso. Graças a Deus, a gente tem alguns pacientes que a gente trata precocemente a troponina, o primeiro marcador vem negativo, tá? E aí a minha pergunta, a troponina no infarto com supra, ela confirma o diagnóstico? Não, você acabou de dizer isso, né? Que Não. você pega um paciente que não vai ter levado, a gente vai ter que tratar já. Troponina indica só sofrimento cardíaco, né? Ela não tá Perfeito. dizendo que é um infarto necessariamente. Tá, mas no infarto com supra, para que serve a troponina? Eu acho que confirma, prof, quando você já tem o eletro mais Sim. clínico, a troponina serve para complementar e daí confirmar o diagnóstico, né? Tá, então você tá de plantão, o paciente tem 65 anos, tem dois fatores de hipertensão coronariana e tem um supra no eletro. Tá com dor e aperto típico. Geralmente, esses marcadores eles são utilizados para ver quanto tempo ocorreu ou se o paciente está em um reinfarto. Correta sua. Quem falou isso? Cecília. Cecília, você está correta na sua colocação, tá? Uma outra utilidade é que quanto mais alta a troponina, o nível de troponina quanto mais alto, mais miocárdio foi fonte de necrose. Então, ele é prognóstico, tá? O que eu quero com esse slide, gente, é deixar claro para vocês. Se vocês ligarem para falar que tem um supra, que vocês viram agora que chegou a troponina, está errado, ok? Significa que vocês não viram o eletro, porque a troponina não sai em 5, 10 minutos, tá? É raro. Se você esperar a troponina para fazer o diagnóstico de infarto com supra, nós fomos negligentes com o atendimento desse paciente, tá? O diagnóstico da síndrome com supra é no eletro. Eu canso de botar a paciente na mesa de hemodinâmica, faço angioplastia e a troponina não está pronta, ok? Então, eu não espero o resultado de troponina para definir conduta no infarto com supra. Gravaram isso? Certo? Vamos em frente. Outras causas, já vimos na outra aula também. Então, o paciente tem uma síndrome com supra, ele de pelo menos 1 milímetro em pelo menos 2 derivações contíguas da linha de base. O infarto com supra, ele é a causa de infarto em 25% a 40%, então é a causa mais comum. Porém, com uma mortalidade média de 5%. E esse cara morre no primeiro ano em até 15%. Então, vejam que mortalidade acima de 1% ela é alta. Nós estamos falando de 5% em média. Vocês já ouviram falar em MONA-BCH, MONA-BICH? Existem vários protocolos para vocês gravarem o tratamento da síndrome coronariana aguda. Eu sempre gosto de falar dos 4 As, porque se eu falo MONA-BCH, quando eu chego no C, que é o clopidogrel, ninguém lembra mais o que é o próximo, tá? Então eu sempre gosto de deixar claro para vocês os 4 Hs, que são as 4 condutas que diminuem mortalidade no infarto com supra, ok? Que são o AS, o antagonista de ADP, o anticoagulante e abrir o vaso. Essa é a prioridade para o atendimento do infarto com supra. Ok? Lembrar de monitorizar esse paciente, fornecer oxigênio se a saturação for abaixo de 90%, isso é dado recente, se eu não me engano foi publicado um trabalho chamado Detox, que mostrou que com um paciente que satura mais de 90% não tem benefício em dar oxigênio. Veia periférica, idealmente, veia periférica no membro superior esquerdo. Alguém sabe me falar por quê? É pergunta, professor? Pode repetir? Por que geralmente a veia periférica calibrosa funcionada na emergência, o ideal é que seja no braço esquerdo? Por causa do coração? É perto do coração, né? Do lado do ventrículo esquerdo? Do lado esquerdo, mas não é esse o motivo. Porque, geralmente, quando o paciente vai para a angioplastia primária, a gente usa a radial direita, tá? E se você funciona o braço esquerdo, você pode atrapalhar, ou se funciona no dorso da mão, por exemplo, que não é recomendado, mas se funciona o braço direito, você pode comprometer a punção da artéria radial direita, tá? Então, sempre que possível, funcione o membro superior esquerdo. Lembrar de deixar o paciente em repouso para reduzir o consumo miocárdico. AS, 300 miligramas, mastigado. Checar a alergia. Não é frescura, gente, é alergia. Quando eu tomo AS, coça o dedo do pé. Isso não é alergia, tá? O paciente fica com eritema,
tem sinal de desconforto respiratório, fez choque anafilático prévio, ok. Agora, é uma queixa frusta, façam o AS. Isso reduz mortalidade, tá? Antagonista de ADP. Existem 3 medicações utilizadas atualmente na reperfusão mecânica. Estou falando de angioplastia primária com stent, tá? Clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Quando eu vou fazer trombólise, vocês estão lá na UPA para fazer trombólise, o único antiagregante indicado é o clopidogrel. Certo? Doses, leiam com calma depois, não precisa gravar agora, mas tem que lembrar que no paciente com mais de 75 anos a gente só usa 75 miligramas, a gente não faz 300 de ataque. E no paciente que irá para angioplastia primária, a gente faz habitualmente 600 miligramas de clopidogrel. Primeiro A, AS, segundo A, antagonista de ADP, terceiro A, anticoagulante. A mais usada é a heparina de baixo peso molecular subcutânea, que é enoxaparina. Eu posso usar eu geralmente uso um ataque de 30 miligramas endovenoso, seguido de uma dose subcutânea de 1 miligrama por quilo. Existe correção pela idade e existe correção pelo clearance de creatinina, se você tiver disponível a creatinina. Se você não tiver, você faz a dose e depois você corrige. Lembrando que a enoxaparina, gravem isso, gente, para a prática e para a prova. A enoxaparina é o anticoagulante de escolha na trombólise. Para a trombólise, é o anticoagulante que sangra menos. Já para a reperfusão mecânica, angioplastia com stent, a droga mais usada, o anticoagulante mais usada é a heparina não fracionada. E geralmente nos hospitais que têm angioplastia primária, a gente recomenda que não façam heparina no pronto atendimento. A gente funciona a artéria radial e faz durante o procedimento. Então, tu pode fazer o AS, o antagonista de ADP, mas quando você está dentro de um hospital que faz angioplastia primária, não precisa fazer anticoagulante na porta. Vocês gravaram isso, gente? Isso é importante. Então, rapidão, só para ver se eu entendi. Vou levar para anjo primária, não faço heparina. Não faço. No seu hospital com angioplastia primária, não faça o anticoagulante no pronto atendimento. Nós faremos na sala de hemodinâmica. Ok? Tô lá na UPA. Eu vou tentar transferir o paciente, porque eu não tenho trombolítico aqui e eu consigo transferir rápido para um serviço de hemodinâmica. Geralmente a gente faz a heparina no local onde você está, porque vai demorar e o anticoagulante já começa a fazer o seu efeito. Ok? Lembrem disso. Lembra, quem foi que perguntou da estatina? Foi o Igor? Foi o Renato? Eu quem? Igor. Olha a estatina aqui, Igor. Reduz morte. Tá? Precisa fazer, mas não é a prioridade. Nitrato pode ser feito na ausência de contraindicações, tá? Ele faz analgesia, controla a pressão e melhora a congestão pulmonar. Porém, não reduz mortalidade. Beta-bloqueador reduz morte, mas também não é na porta do pronto atendimento, tá? E ECA tem que usar, geralmente, sim, porque também reduz morte, mas é num segundo momento. A morfina diminui morte? Não. Inclusive, tem trabalhos mostrando aumento de mortalidade com o uso de morfina. E o paciente com síndrome coronariana aguda, geralmente ele não tem aquela dor de tamanha intensidade. Geralmente é um desconforto, ele fica quieto lá no canto até ser atendido ou fibrilar e morrer. Então, não pensem que todo paciente infartado, vocês vão fazer várias doses de morfina para melhorar a dor e muita nitroglicerina, porque não é a realidade. Geralmente AS, clopidogrel, heparina, abrir o vaso vai resolver a dor do paciente. Você pode também fazer nitrato ou morfina em doses baixas, tá? Mas vejam que eu não estou dando a importância maior a esses medicamentos, porque eles não merecem, tá? A prioridade são os 4 As. Meta de tratamento. Todo mundo que é médico tem que saber isso. Angioplastia primária com stent. Porta do hospital. Porta até abrir o vaso com balão, em menos de 90 minutos. Esse é o ideal. Se eu tenho um trombolítico, fazer isso em menos de 30 minutos, tá? É pegar uma droga e injetar aqui na veia. Isso é meta, ok? Isso aqui gera confusão. Eu vou tentar fazer um paralelo com AVC isquêmico.
Quem pode me falar qual o tempo de terapia de reperfusão, janela terapêutica no AVC isquêmico? 4,5. Para trombolite. 4 horas e meia para trombolítico no paciente com menos de 80 anos, geralmente é a janela terapêutica, correto? Para trombectomia, de 6, 16 e até 24 horas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma outra discussão. Mas a gente já tem janela terapêutica do AVC isquêmico para até 24 horas para trombectomia. A janela terapêutica para o infarto agudo do miocárdio, geralmente são 12 horas. Ok? Gravem isso. 4,5 no AVC está para o infarto, o equivalente às 12 horas. Passadas 12 horas, entre 12 e 24 horas do início dos sintomas, se houver isquemia, como, por exemplo, dor no peito persistente, ou paciente com choque cardiogênico, eu faço angioplastia ou eu tento abrir o vaso, trombolizar, né? Mesmo passadas essas 12 horas. Ok? Prof, não é 12 a 14? Eu tinha visto 12 a 14. Não, menos de 12 horas. Não, não. Nesse caso de isquemia persistente, ou distúrbio, estabilidade elétrica, essas coisas. Instabilidade elétrica, você vê que aqui, ó, insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico. Esse caso, eu não estou falando em horas. O paciente está teve infarto domingo, hoje é quarta-feira. Ele chegou no meu hospital chocado por um infarto, não interessa quantas horas de dor ele tinha. Eu tenho que abrir o vaso. Tá? Esse tempo equivale para outras situações. O paciente que não está chocado e tem menos de 12 horas, por exemplo. O choque cardiogênico é uma exceção. Antigamente, lá, 10 anos atrás, a gente usava 36 horas como limite. Hoje em dia, a gente desconsidera o tempo, tá? Mas gravem o mais frequente, menos de 12 horas. 12 horas é a janela terapêutica. Por que 12 horas? Porque após 12 horas, pessoal, é muito raro, ou não é tão frequente, o paciente chegar ainda com sinal de isquemia. Geralmente ele chega já assintomático, aquele cara que infartou no interior, um dia atrás, e vem aqui andando, caminhando, sem dor nenhuma, clinicamente bem. Por quê? Porque foi um infarto com necrose que já não dói mais, não tem mais músculo vivo naquele território, tá? Então, gravem 12 horas, que está para o infarto, assim como o AVC temos as 4 horas e meia. E aí tem as exceções, 12 a 24, o AVC até 24 horas, ok? Vejam que isso é diferente de tempo porta-balão. Quando eu falo em porta-balão ou porta-agulha, eu estou falando da chegada no hospital. E isso aqui, janela terapêutica, eu estou perguntando que horas começou a dor. A dor não começa no hospital, começa em casa ou fora do hospital, tá? Estudem com calma isso é motivo de confusão. Muitos colegas se confundem entre as diferenças de janela terapêutica e meta de tratamento. Ok? Dúvida aqui, pessoal? Posso continuar? Sim, professor. Pode, professor. Vamos lá. 68 anos, masculino com dor torácica típica a 1 hora. PA 7,4, frequência de 40, congestão com hipertenso e dislipidêmico. Alguém vê supra? Ou melhor, vamos mudar a pergunta. Alguém não vê supra de ST nesse elétron? Qual parede, pessoal? Tá em a parede inferior. D2, D3 AVF. O que mais chama atenção? Tem uma imagem espelho, né, em D1 e AVL. Tem uma imagem espelho posterior, V1, V2. Tem um supra aqui também, V3, V4, V5, mas o que chama mais atenção é a parede inferior. Tem mais uma coisa que chama atenção nesse elétrico, que vocês estão vendo de errado. Esse paciente está com bloqueio. Perfeito, bradicardia instável. Tá? Fizemos a atropina, ligamos a dopamina, bomba de infusão, e o paciente foi para a sala de hemodinâmica, certo? Infarto de pele inferior, com bloqueio atrioventricular total. Está bloqueado, você nem vê as ondas P, elas estão perdidas. Aqui tem uma onda P perdida, aqui dentro tem outra, aqui tem uma outra onda P, aqui tem uma outra onda P. Então, infarto de parede inferior é o que mais cursa com hipotensão e com bloqueios atrioventriculares. Ah, pode ser infarto de VD? Sim, pode ser, tá?
No cateterismo, o que é isso? É uma artéria fechada, coronária direita ocluída. Ao passar o fio guia e o balão, vocês conseguem ver a frequência cardíaca? O coração contraindo? Sim. Olha o que é uma bradicardia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo os batimentos cardíacos? Tá? Ao insuflar o balão, o paciente retorna à circulação. No final da angioplastia, né, no stent, no terço proximal, ele retoma ao ritmo sinusal. Ok? A terapia stent, que é mecânica, versus a química, a primária com o stent ela é melhor. Por quê? Porque eu vou diretamente no vaso e abro só o vaso. Eu não jogo uma medicação que vai deixar todo o sistema circulatório anticoagulado e com antiagregante. Ela já tem maior taxa de recanalização, melhor fluxo sanguíneo, chamado de TIM3, que é uma classificação, e por agir localmente, tem menos hemorragia, menos isquemia e menos complicações mecânicas, tá? Claro, com redução de mortalidade. Porém, quando disponível, tá? Todo médico é obrigado a saber trombolizar. Não existe nenhuma cidade, nenhum país do mundo em que todos os serviços têm angioplastia primária disponível. Então, vocês, por outro lado, todo serviço de emergência deve ter obrigatoriamente trombolítico e condições de trombolizar um paciente, tá? Esse é um caso que a gente fez com os alunos do Univag, no pronto-socorro municipal de Várzea Grande, 56 anos, doutorado atípica, irradiada por dorso a 1 hora, pressão nos membros ok, raio-x nada, hipertenso, obeso, estabagista, um supra enorme também de parede inferior, também com imagem espelho, e esse aqui já vejam pós-alteplase. O que a gente vê aqui? Redução de pelo menos 50% do ST, né, o supra, melhora da dor. São os dois principais critérios. Não fez arritmia de reperfusão. Então vejam que pós-alteplase a gente sempre tem uma ótima oportunidade de abrir o vaso, né? AS, antagonista de ADP, anticoagulante, todo mundo esquece o anticoagulante na hora de fazer a alteplase, tá? Não esqueçam. E a alteplase. Não tenham medo de preparar a alteplase e nem decorar a dose. Vem num papel desse tamanho, bem descrito, tem até foto de como que dilui. Isso é muito simples, tá? Tem a dose, se é pelo peso, em quanto tempo de início da dor, que aí você faz uma dose acelerada em 6 horas, tem quanto tempo que você vai infundir cada dose, então é muito simples e muito seguro fazer a diluição, e na própria bula tem as contraindicações para vocês fazerem o checklist, tá? Critérios de sucesso, lembrar que é de 60 até 180 minutos após trombólise, alívio do sintoma, melhora, o paciente estava instável e melhorou hemodinamicamente, e redução de pelo menos 50% do ST. As contraindicações são as mesmas do trombolítico para o AVC isquêmico, acidente vascular hemorrágico prévio, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, lesão estrutural no sistema nervoso central, suspeita de dissecção de aorta. Então, se a suspeita é muito forte de dissecção, você vai primeiro fazer uma tomografia com contraste para depois trombolizar. Se a suspeita não é forte, gente, tromboliza, tá? Não fiquem pensando. Diálise hemorrágico, sangramento ativo, trauma ou TCE grave, não é caiu, bateu a cabeça, está com galo aqui. Hipertensão arterial grave é relativa, porque você pode controlar com tridil ou nitroprusiato. Vantagens da trombólise, como eu havia falado, maior disponibilidade, ele é efetivo nas primeiras 12 horas, principalmente, especialmente nas primeiras 12 horas, e também diminui mortalidade. Na dúvida, polícia. Um exemplo interessante que eu sempre trago, esse é um paciente pós-trombólise. Lembra que a trombólise ela não vai restaurar e limpar completamente, ele só cria um pertuito para que a passagem de sangue permita o restabelecimento do fluxo sanguíneo e evite que aquele músculo morra. Então aqui um exemplo de um paciente pós-trombólise. A coronária direita está aberta, o fluxo está ótimo, porém com uma lesão grave. E aqui sim, no segundo momento, a gente pode tratar com implante de stent.
Vejam a complexidade dos dois procedimentos. Na angioplastia primária com stent, eu tenho todo um arsenal, um material que tem um custo elevado, uma equipe de sobreaviso, e no trombolítico eu tenho um acesso de maior parte das pessoas. Eu preciso de um centro treinado, fazer o diagnóstico, uma equipe de médicos e enfermeiros para fazer um diagnóstico muito rápido e fácil. Lembrar que o paciente com infarto com supra tem indicação de reperfusão. Primeira pergunta quando vocês começam a trabalhar no local: tem hemodinâmica aqui? Sim ou não? Se tem, nesse paciente, no delta T ali das primeiras 12 horas de início da dor, eu tenho que fazer em até 90 minutos, é a meta, tá? Para fazer a angiografia, que é o cateterismo. Se o meu centro, o meu hospital não tem ICP, intervenção coronária percutânea primária, eu tenho que saber se eu consigo transferir esse paciente em até 120 minutos, tá? Se eu não transferir esse paciente em menos de 120 minutos, o ideal é trombolizar. Se eu conseguir transferir, eu transfiro para o centro com hemodinâmica e notifico o centro, claro. Se eu não for conseguir em até 2 horas abrir o vaso do paciente, o ideal é trombolizar em menos de 30 minutos. Se for ineficaz a trombólise, aí sim eu tento transferir para fazer uma angioplastia de resgate. Ok? Secção a gente já viu. Na síndrome sem supra, eu não vou entrar em detalhes, mas na síndrome sem supra, talvez isso aqui alguém tenha comentado que tenha feito confusão, a gente tem várias estratégias. Uma delas é fazer o cateterismo de rotina em todos, e é a recomendada atualmente. Paciente com angina instável de alto risco ou infarto sem supra, o ideal é que ele faça o cateterismo. E aqui difere o tempo. Se ele estiver instável, que eu acho que algum colega comentou, como angina refratária, IC descompensada, instabilidade hemodinâmica, taquicardia ventricular ou teve uma parada cardíaca, eu faço em até 2 horas da chegada nesse paciente. Nas primeiras 24 horas, quando eu tenho troponina positiva, e em até 72 horas, quando eu tenho aquele risco moderado. Então, isso aqui vale para síndrome sem supra. Síndrome com supra não tem conversa, é uma emergência, faz imediatamente, tá? Mensagem final, depois de 2 aulas. Síndrome coronária aguda é causa frequente de dor torácica. O diagnóstico é clínica, mais eletro, mais raio-x e marcador de necrose. 4 As, AS, antagonista de ADP, anticoagulante e abrir o vaso. Obrigatório todos os médicos saberem. Infarto com supra, gravem. Primeiro, tem que saber fazer o diagnóstico, é claro. Isso já começa lá na triagem, fazer um eletro em até 10 minutos. Trombólise, idealmente em até 30 minutos. Angioplastia primária em 60 a 90 minutos. Lembrar que a angioplastia primária com stent é melhor, só que quando disponível, né? Trombólise, ela é mais disponível e todos os médicos têm que saber fazer isso sem esperar o cardiologista. Tá? Esperou o cardiologista para trombolizar, está errado, perdeu o músculo, o paciente vai arcar com alguma consequência. E a prevenção secundária, esse paciente que já teve algum evento prévio, a gente corre atrás para evitar que ele tenha um segundo evento, tá? Ou até morra disso. É isso, pessoal. Dúvidas? Tem alguém aí